Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos e você estamos aqui, continuando nossa missão de estudar este documento, maravilhoso documento do Joseph Ratzinger, nosso antigo Papa Bento XVI. É uma declaração chamada Declaração Dominus Iesus. Dominus Iesus quer dizer o Senhor Jesus. Esse documento é sobre a unicidade e a universalidade salvífica de Jesus Cristo e da Igreja. Bem, o que nós temos estudado aqui durante todos esses dias é sobre a pessoa de Jesus, por enquanto, né? Depois nós vamos entrar também na pessoa do Espírito. Agora, hoje é o terceiro programa que nós vamos falar sobre o segundo capítulo desse documento, que tem como título O Logos encarnado e o Espírito Santo na obra da salvação. Bem, nós encerramos então o nosso último programa falando sobre que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ele é perfeito na divindade e perfeito na humanidade. Então, esses dados teológicos, esses dados da fé, nós não podemos esquecer. E mais ainda, não podemos ter dúvida. Por isso que estamos estudando aqui. Para que qualquer dúvida que tenha no seu coração aí, ela se dissipe, ela saia. Ela não exista mais, não é verdade? Então, ele é totalmente Deus enquanto Verbo, enquanto Filho do Deus Altíssimo, que foi trazido pelo Espírito Santo ao seio da Virgem Maria. E é totalmente humano, porque sim, ele é gerado como ser humano dentro do ventre de Nossa Senhora. E ele nasce, então, como filho dela. E então, verdadeiramente humano. Então, esses são dados teológicos muito, muito importantes. Então, aí também nós dissemos que Cristo é o novo Adão, assim, segundo o Concílio Vaticano gosta de afirmar, né? Ele é o segundo Adão. Por quê? Porque pelo primeiro Adão foram criadas todas as coisas. Inclusive esse verbo de Deus, que ele não era Jesus, porque não havia sido encarnado, ele era Deus, então, não tinha humanidade. Então, esse verbo de Deus criou todas as coisas junto com o Pai e junto com o Espírito Santo. Como vai dizer São João, no evangelho dele, no primeiro capítulo, tudo foi feito pelo Verbo, pelo Filho de Deus, e sem ele nada foi feito. Então, é um dado muito importante também, para nós não esquecermos mais. Então, é o Concílio Vaticano, aproveitando então essas dicas aí que João nos dá no seu Evangelho, depois São Paulo também na primeira carta, na carta aos Colossenses, na carta aos Colossenses capítulo 1, versículo 15, ele diz que esse Filho, que esse Verbo, esse Logos de Deus, então se encarnaria e se tornaria a imagem do Deus vivo. Olha que expressão maravilhosa! Imagem do Deus invisível. Então, o Deus que era invisível agora não é mais, porque se tornou ser humano. E ser humano tem matéria, tem carne, né? Então, nós podemos vê-lo. Então, o Deus que era somente invisível agora se torna visível. E até Filipe, um dos apóstolos, né? Vai um dia falar com Jesus e falar: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Bem, não bastaria nada, né? Porque eles não sabiam o que falar para Jesus, na verdade. Eles não sabiam. Então Jesus fala: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e você não sabe ainda quem me vê o Pai? Porque eu e o Pai somos um. Então Jesus está dizendo o quê? Ele está revelando o Pai nele mesmo. Claro que o Pai não é ser humano, é evidente que não, mas é Deus. E em Jesus está a perfeita humanidade e a perfeita divindade. Então, se está em Jesus a perfeita divindade, quem vê Jesus vê o Pai. Porque ele é a imagem do Deus invisível. Olha que expressão fantástica de São Paulo. Imagem do Deus invisível. Vai dizer ainda São Paulo, é o homem perfeito
que restituiu aos filhos de Adão a semelhança divina, deformada desde o primeiro pecado. Então vamos aqui fazer uma comparação entre o Adão velho, lá o Adão da Eva, e o Adão agora, o novo Adão que veio de Maria, que é a nova Eva, é a mãe dos viventes. Eva quer dizer mãe dos viventes, né? Ok. Mas Eva, então, agora a mãe de Jesus, a nova Eva, é a mãe da nova criação. Bem, então vamos fazer uma comparação assim. Adão, ele foi criado lá, ser humano, perfeito. Eva também saiu dos ossos de Adão. Isso é muito importante também, é um dado muito bonito, muito importante. Porque depois esse osso vai voltar no lugar quando as pessoas se casam, se tornam uma só carne de novo. Quer dizer, era uma só carne, né? Era só Adão. Então Deus tirou da costela de Adão e fez a mulher, que é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esse mistério é grande, é maravilhoso. Então, e esse osso, essa carne, volta a ser uma só com o ser humano, com o homem, quando eles se casam. Então Deus não mais os vê separados, mas vê um só. Olha que coisa, que dado importante isso. Então, esse primeiro Adão, né? O que ele fez? Esse primeiro Adão, então, também era um homem perfeito, sim, era claro. Foi feito em justiça e santidade, foi construído, foi elaborado, foi criado em verdadeira justiça e santidade. Mas com liberdade. E usou mal sua liberdade. Bem, então o que esse Adão conquistou para nós aí? Ele conquistou, então, a deformação de toda a criação. Então, toda a criação que Deus, quando criou, ele falou que era muito bom. Todas as coisas que ele criava, ele dizia, mas isso é muito bom. Criou as aves, isso é bom. Criou os rios, isso é bom. Então, quer dizer, a criação de Deus, ela é maravilhosa. Mas, como Deus colocou Adão como o dono de tudo, tanto é que Adão foi dando nome para todas as coisas, esse Adão então se tornou responsável pelo universo. Veja, o Adão que nem sabia que tinha outros planetas, nem sabia que o nosso planeta é um planeta, não é verdade? Isso foi descoberto há pouco tempo, há uns 2 séculos atrás, aí no máximo. Então, não sabia nada disso, não sabia que a Terra era redonda, que ela girava em torno do Sol, enfim, não sabia nada disso. Mas a ele foi dada todas as coisas. Ele se tornou responsável. Então, quando Adão peca, o pecado dele se torna um pecado original. Quer dizer, porque ele é a origem do ser humano, ele é a origem das coisas. Então, por isso que o pecado original tem esse nome. E daí esse pecado de Adão e Eva, ele é contraído por todas as coisas criadas. Não só o ser humano que viria depois dele. Mas todas as coisas criadas, todos os animais, todos os rios, florestas, mares, seja o que for, tudo foi deformado pelo pecado original de Adão e Eva. Então a contribuição desse primeiro Adão, a contribuição foi uma desgraça. Ele trouxe para nós uma desgraça. Nós ficamos desgraçados. Quando nós somos gerados no ventre de nossa mãe, nós já somos gerados desgraçados, entende? O que é desgraçado? Então vamos separar a palavra. Des é sem. Des quer dizer sem. E graçado quer dizer graça. Então, sem graça. Ok? Então, nós, quando somos gerados, nós somos gerados sem a graça. Por quê? Porque a graça foi perdida por causa do pecado original. Porque todos os seres humanos eram gerados com a graça de Deus. E aí, por causa do pecado de Adão e Eva, nós ficamos desagraciados, vamos dizer assim. Desagraciados quer dizer sem a graça. Então nós já somos gerados antes de eu nascer, hein? Olha, veja bem, eu não nasci ainda, eu estou lá, a primeira célulazinha que está recebendo os pares de DNA do pai e da mãe. A primeira célulazinha. Naquele momento eu já recebo o pecado original na minha carne, na minha alma, porque a minha alma já chega ali também na hora.
Ok? Então, aí sim, aí eu já recebo ali essa desgraça. Então, eu passo a ser desagraciado. Quer dizer, eu já vou ser gerado antes de nascer. Já vou ser gerado sem a graça de Deus. Não tenho mais graça de Deus. Então, o primeiro Adão, ele nos tornou desgraciados. Ou desagraciados. Ou desgraçados, como você queira. Tá bom? Agora, o novo Adão. O novo Adão. Jesus. Agora, por que ele é chamado de novo Adão no Concílio Vaticano II? Por quê? Porque o primeiro Adão gerou a desgraça. Agora, o segundo Adão vem gerar a graça. Então quer dizer, nós que estávamos desgraçados, agora nos tornamos agraciados pelo Senhor da graça. Porque ele é o Senhor do Espírito Santo, não é? E a graça vem pelo Espírito Santo. Então, ele derrama sobre nós toda a graça que é do Espírito Santo, que é dele mesmo. O Espírito Santo que é dele próprio. Então, aí pelo segundo Adão, que é Jesus Cristo, eu me torno, você se torna no batismo, bem importante nós pensarmos isso, é no batismo que eu renasço. O que é renascer? Nascer de novo. Então, no meu batismo é que nós não vemos o que está acontecendo, porque é uma coisa espiritual, é um mistério. O batismo é um mistério, aliás, como todos os sacramentos são. Mas no batismo, ali o que a gente está vendo ali, está vendo o padre ou o diácono, as testemunhas ali, o padrinho, a madrinha, o pai e a mãe, está vendo a criança, ou seja, é adulto, não importa. Estamos vendo ali, eu estou lendo o presbitério, estou lendo as imagens, estou lendo a água benta, que o diácono fez a oração, que o padre fez a oração, e aquela água benta ou vai mergulhar a cabeça da pessoa na água, ou joga água na pessoa, enfim, não importa. Mas é isso que eu estou vendo. É isso que eu estou vendo. Meus olhos veem isso, mas não é isso que está acontecendo. Aí que está. Qual é o mistério que está acontecendo, então, nesse momento do batismo? No momento do batismo, eu sou afogado no sangue de Jesus. No sangue de Jesus derramado na cruz. Eu sou afogado nesse sangue. E eu morro com Cristo. Olha que coisa importante esse dado da fé. É um dado da nossa fé. Então, eu morro com Cristo. Eu sou afogado nele, porque a morte já está em mim. Por causa do pecado original, a morte já faz parte da minha vida. Eu já sou gerado para morrer, entende? Eu já sou gerado com a morte reinando na minha vida. Então quer dizer, a morte já me detém, já me retém nela. Pois então, mas Jesus venceu a morte. Agora, como é que eu vou vencer a morte? Com Jesus. Passando o que ele passou, ou morrendo com ele. Ok? Então, no batismo, eu sou afogado no sangue de Cristo. Meu corpo inteiro é afundado nesse sangue. E eu saio lá do outro lado limpinho. Puríssimo. Santíssimo. Perfeitíssimo. Eu saio do outro lado, porque esse sangue carmesim, esse sangue vermelho do Senhor, me torna mais branco do que a neve. É assim que vai dizer o Salmo. Então, mais branco do que a neve. Assim eu saio, assim eu renasço para uma vida nova. Mas que vida que é essa? Então, é a vida da graça. É a vida nova em Cristo. É o benefício. Porque Adão, qual o benefício que o primeiro Adão trouxe para nós? A desgraça. Agora, qual que é o benefício que o novo Adão traz para nós? A graça. Então, eu renasço com ele. Lá com Adão eu morri, porque ele me trouxe a morte. Agora, com Jesus, então, eu vou renascer para uma vida nova. Mas para nascer para uma vida nova, eu tenho que morrer para a vida velha. Aí que está. Para a vida do pecado, para a vida da maldade, para a vida do ódio, da raiva, do ressentimento, da mágoa, do racismo, da divisão, da briga, da discórdia, da inveja, das bebedeiras, das orgias, dos pecados, da mentira, da fofoca, enfim. Eu morri para esta vida. Eu tenho que nascer agora para a vida da bênção.
para a vida das virtudes. Tem que ser um homem virtuoso, uma mulher virtuosa. Aí que está. Então eu nasci uma nova pessoa, não sou mais aquela pessoa. Não quero mais mentir, não quero mais pecar, não quero mais nada disso. Agora eu sou uma nova pessoa e tenho que me moldar segundo essa nova pessoa que eu nasci por ela, que chama-se Novo Adão, que é o Jesus Cristo. Então aí sim. Aí se eu quero ter essa vida nova em mim, então eu tenho que viver a vida de Cristo. Então, tudo que está na graça, tudo que o Espírito Santo trouxe. Do Catecismo da Igreja Católica, por exemplo, ele é dividido em 4 partes. Uma das partes chama-se Vida Nova em Cristo, ou Vida da Graça. Então é isso que nós estamos falando aqui. É esse ponto, é esse dado da fé, esse dado teológico que nós estamos vendo aqui para você nunca mais esquecer. Que você nasceu agora do novo Adão, esse novo Adão te dá vida eterna, o primeiro Adão te deu morte. Esse novo Adão te dá vida, e vida em abundância, chama-se vida eterna. Ok? Claro que Jesus não tirou de nós, porque ele não quis, ele não tirou a nossa natureza decaída. Então nós temos vontade de pecar. Temos vontade de fazer o que é errado? Sim, temos. Temos sim. Eu tenho vontade de enganar os outros, para conseguir alguma coisa. Eu quero fazer uma corrupção aqui, um acordo ali, uma coisa ilegal, porque eu quero isso, eu quero aquilo. Então, eu tenho tudo isso dentro de mim? Tenho sim, tenho sim. Tenho vontade de mentir, de enganar os outros, de ter sucesso em cima dos outros? Tenho, sim. Eu tenho que concordar que eu tenho. Entende? Só que eu tenho que renunciar a isso. Aí que está. Eu sei que eu tenho, mas eu não quero mais. Então essa é minha decisão diária. Essa é a sua decisão diária. Eu tenho essa fraqueza em mim, eu tenho vontade de fazer isso, tenho vontade de esganar fulano, de apertar o pescocinho de cicrano. Não é verdade? A gente tem vontade de matar os outros. Tem ou não tem? Tem. Tem sim. Pessoas que nos fizeram mal, que nos humilharam, que estragaram nossa vida. Então nós temos essa vontade. Mas não é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que orar por essa pessoa, abençoar essa pessoa. Tá vendo? Então, essa é a vida da graça, né? Custa, é difícil, muito mesmo. Mas o Senhor nos deu toda a graça para nós conquistarmos essa vida nova. Ok, querido irmão, querida irmã? Então vamos lá. O Concílio Vaticano II ainda falando do Adão, esse novo Adão, que é o homem perfeito que restituiu aos filhos de Adão, o Adão antigo, a semelhança divina, deformada desde o primeiro pecado. Cordeiro inocente, por meio de seu sangue, livremente derramado, mereceu-nos a vida. Então, está falando aqui de Jesus Cristo, ok? Nele, Deus nos reconciliou consigo. Nele quem? Em Jesus. Nele é em Jesus. Deus nos reconciliou consigo. Nos reconciliou com quem? Com Ele mesmo. Então Deus nos reconciliou com Ele mesmo, com o próprio Deus, com o próprio Pai. Ok? E entre nós, nos reconciliou entre nós. Por que nos reconciliou entre nós? Porque nós éramos inimigos um do outro. Como eu estava dizendo, eu tinha ódio, eu tinha raiva do outro, eu tinha ciúmes, tinha inveja. Eu queria mentir, eu queria fazer coisas erradas com as pessoas. Então era meu inimigo, não era meu amigo. Ou se fosse meu amigo, diria aí que era um amigo de conveniência. Mas com Jesus, com a nova vida que Ele nos dá, o novo Adão nos dá essa nova vida, então Ele liberta-nos da escravidão do diabo e do pecado. Liberta-nos da escravidão do diabo e do pecado. Tem muita gente que diz que o diabo não existe. Pois então, está lá na carta de São João, que Jesus veio para destruir as obras do diabo. Quer dizer, se ele veio para destruir as obras do diabo, então não tem diabo?
Ora, que coisa esquisita isso, não é? Então não podemos acreditar no que as pessoas falam, temos que acreditar no que a igreja ensina. Isso é muito importante para nós. De modo que cada um de nós pode dizer com o apóstolo Paulo: o Filho de Deus me amou e se entregou por mim, como está em Gálatas 2:20. O Filho de Deus me amou e se entregou por mim. A esse respeito, João Paulo II também foi o nosso querido Papa aí durante 20 e tantos anos aí na frente da igreja, não é? A esse respeito, João Paulo II declarou explicitamente: é contrário à fé cristã, então é contrário à fé cristã, introduzir qualquer separação entre o Verbo divino e Jesus Cristo. 2 pontos. Jesus é o Verbo encarnado, pessoa una e indivisa. Cristo não é diferente de Jesus de Nazaré, e este é o Verbo de Deus feito homem para a salvação de todos. Por que ele dizia isso? Por que o João Paulo falou isso? Paulo não precisava ter falado. Mas por que ele falou? Porque surgiu um teólogo dentro da Igreja Católica, um teólogo chamado Bultmann. Bom teólogo, falou muitas coisas boas, trouxe aí muitos benefícios ao nosso entendimento, mas né, tem sempre um maisinho, né? Mas ele dizia que Jesus Cristo de Nazaré era uma pessoa e o Verbo encarnado era outra. Ok? Então aí João Paulo vai corrigir. Olha o que o Papa que está à frente da igreja, com o colégio episcopal, que são os bispos, né? Qual é a função dele? A hora que ele vê, né, um homem importante como Bultmann escrever isso num livro, porque eles leem, né? O Papa, os bispos, eles leem muitos livros dos teólogos e leem muitos e outros também, outros cardeais vão lendo e vão falando com o outro sobre isso. Quando eles veem alguma coisa, levam ao Papa, então, alguma coisa que vai discordar aí do que já foi revelado, né, do que a revelação já trouxe. Veja que Bultmann, há pouco tempo aí, né, teólogo, e então quer dizer, já há tantos anos que já temos isso aí, o dogma da igreja de que Jesus é o mesmo, né? Não existe o Jesus de Nazaré um, o Filho de Deus outro, o Jesus encarnado outro. Não, Jesus de Nazaré é filho de Maria, ponto final. E agora o Jesus aí que veio fazer milagres, ele é o outro aí que veio do céu quando desceu a pomba do Espírito Santo, transformou ele em outra pessoa. Bem, isso aí é uma pura heresia, não é? Então aí está. Então o Papa, com o colégio episcopal, tem o dever de corrigir. Por exemplo, se eu, Luiz Carlos, for escrever um livro de teologia sobre qualquer tema e escrever alguma coisa errada e o bispo daqui da Arquidiocese de Sorocaba, bem, claro, para eu escrever o livro, primeiramente tem que passar pelo bispo, né? Tem que ter a assinatura dele. Ou então a quem ele confiar o meu livro. Geralmente ele confia por o vigário geral, ou confia também para o diretor ali do juizado, né, que tem aí a cúria. Então, ele confia a essas pessoas, se ele não for ler. Porque tem que ter aí a autorização de que tudo está certo, né? Tudo está de acordo com a doutrina, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a sagrada tradição, o sagrado magistério. Agora o Bultmann, como ele é um teólogo, então ele escreveu e publicou o livro. E daí escreveu isso aqui que está muito errado. Bem, o que mais eu posso ler para vocês? À medida que formos descobrindo e valorizando os diversos tipos de dons, e sobretudo as riquezas espirituais que Deus distribuiu a cada povo, não podemos separá-los de Jesus Cristo, o qual está no centro da economia salvadora. O que quer dizer isso aqui para nós, né?
Claro, quando nós vamos aí descobrindo os valores, as coisas de Deus, as coisas divinas, as coisas santas, nós não podemos separá-los de Jesus. Jesus é o centro de tudo. Então, nós não podemos imaginar alguma coisa dentro da igreja que esteja fora de Jesus. Nós não podemos imaginar isso. Não existe como imaginar tal coisa. Então, o que nós ensinamos lá nas nossas aulas de teologia, nos cursos que nós damos? O que nós ensinamos? Que a palavra vai falar de Jesus desde o Gênesis até o Apocalipse. Porque Jesus é o centro da palavra de Deus. A palavra de Deus foi escrita por causa de Jesus, por causa do Filho de Deus que viria para nos salvar. Senão a palavra de Deus não teria sentido algum. Então, quando alguém fala alguma coisa dessa daqui, que o Jesus e o Verbo encarnado são pessoas diferentes, né? Então quer dizer, meu Deus, aonde está a unidade da palavra de Deus? Aonde está o centro da palavra de Deus? Em qual Jesus que está o centro? Isso não é possível. Jesus é o centro de tudo, é o centro da igreja, é o centro da criação, é o centro da salvação. Jesus é o centro de tudo. Então, quer dizer, a nossa fé é uma fé cristocêntrica. Então, nós todos temos que girar em torno de Cristo, como se Cristo é o centro e nós somos as pessoas que estão girando em torno desse centro. Ou fazendo deste centro que é Jesus o nosso ponto alvo, o nosso ponto principal, o nosso foco. É isso que aqui o Papa João Paulo II está dizendo aí, né? No Concílio Vaticano II também. Então, querido irmão, querida irmã, vamos encerrando o nosso programa por hoje. Daremos continuidade ao nosso próximo programa, a esses nossos estudos aí sobre a pessoa de Jesus e também, futuramente, a pessoa do Espírito Santo. Que Nossa Senhora nos ajude nesta caminhada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo programa, se Deus quiser.